Olá, bom dia mais uma vez. Estamos de volta agora para falar da terceira revolução industrial. Anteriormente falamos da primeira, da segunda e agora a terceira revolução industrial, também conhecida como a revolução técnico-científica, começa a transformar em face do antigo mundo, na realidade, baseado na siderurgia, na metalurgia e na indústria mecânica, perdão. Isso acontece como por volta de 1970, mais ou menos, né? Começa a emergir novas tecnologias como a telemática, a microeletrônica, a informática, né? A biotecnologia, a química fina, ao lado de novos processos produtivos como a automação e a robótica, que tornaram o ser humano cada vez mais dispensável no processo produtivo. Não é? Na realidade, o ser humano ele não é dispensável nunca. Eu acho até uma ignorância, não é? Por parte até da própria literatura, dizer que o ser humano ele é dispensável em relação à tecnologia. O ser humano ele sempre é indispensável, gente. O grande problema da questão do desenvolvimento da tecnologia não está nesse desenvolvimento tecnológico. Volto a dizer, como eu sempre falei, o ser humano ele não fica fora do mercado de trabalho por conta do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico ele não aumenta o desemprego. Quem faz com que haja o desemprego é o próprio ser humano. Não é? Então eu tenho um processo pelo qual a indústria, a tecnologia, ela é constantemente mutável, ela está se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, muitos seres humanos, né, eles ficam parados no tempo, né, e não procuram se capacitar. No mundo globalizado que a gente tem atualmente, o cara ele nunca tem que estar parado no mundo, ele tem que sempre estar se qualificando profissionalmente, né? Tem que arrumar novas estratégias de mercado, né? Para que ele seja absorvido, né, dentro do mercado de trabalho e aquele processo de desenvolvimento tecnológico, a indústria, não coloque ele fora do mercado de trabalho. Então o problema aí não é o crescimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico, e sim a não capacitação do indivíduo. O indivíduo que ele está sempre capacitado com o avanço da tecnologia, ele vai estar sempre dentro do mercado de trabalho. Então, na realidade, não é o avanço tecnológico que bota o indivíduo no mercado de trabalho e deixa o indivíduo dispensável, né? Quem deixa o indivíduo dispensável é o próprio indivíduo que não consegue se capacitar. O cara não inventou o computador para deixar ele fora do mercado de trabalho de forma alguma. Ele inventou o computador para ajudar ele no mercado de trabalho. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me qualificar para saber mexer no computador, para, consequentemente, eu não ficar fora do mercado de trabalho. Então, eu queria fazer até um apelo para os donos dos livros, que mude os autores, né? Que mude essa teoria, né? Esse pensamento de que o desenvolvimento tecnológico deixa o indivíduo dispensável. E não é bem assim. De forma alguma que o desenvolvimento tecnológico deixa o indivíduo dispensável. Quem se torna indispensável é o próprio indivíduo, que não procura se qualificar. E não é o desenvolvimento tecnológico. Não é? A máquina não foi criada pela luz divina, né, por Deus. A máquina foi criada pelo homem. O homem não criou a máquina para substituir ele no mercado de trabalho, não, porque ele não vai dar um tiro no próprio pé. Porque ele não é doido. Né? A máquina foi criada para auxiliar o ser humano no processo produtivo. Então acabe com essa história de que o aumento da tecnologia está aumentando o desemprego. Não. A gente tem que investir em qualificação profissional. O que está deixando o indivíduo fora do mercado de trabalho é a falta de qualificação profissional.
Se você procura qualificar o profissional, né, você automaticamente não deixa esse indivíduo fora do mercado de trabalho. E principalmente as grandes indústrias, que estão constantemente inovando. Né? Um exemplo disso é a Fiat, né? A Jeep. Né? A Jeep, ela pega profissionais sem mão de obra qualificada, pessoas sem experiência, porque eles formam o próprio empregado lá dentro da fábrica. E aí, consequentemente, vai tendo curso e o cara vai fazendo lá e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Porque ele sabe que a mão de obra é fundamental para o processo produtivo. E eu vou aumentar minha tecnologia do processo de produção? Vou. Mas eu vou ter que qualificar meu profissional também. Né? Então, eu qualificando o profissional, isso é uma nova visão, né, de processo de produção. E não simplesmente pegar um cara de fora porque ele está qualificado e vou introduzir na empresa. Né? Mas eu sei que futuramente essa empresa ela vai desenvolver aquele cara que eu peguei de fora, que ele já era qualificado. E eu não estou dando qualificação profissional, eu vou ter que demitir ele e vou ter que trazer outro que tem uma qualificação profissional. Gente, a gente tem que ter uma nova visão de coisa, de negócio. A gente tem que começar a formar e criar pessoas qualificadas dentro das nossas próprias indústrias. Não é? Então a gente tem que ter esse pensamento grande e não um pensamento pequeno que alguns industriais têm aí. Não é? A gente tem que começar a qualificar o nosso profissional dentro da nossa empresa. Para a gente não aumentar com isso o desemprego. Não é? Então a gente tem que aumentar essa qualificação profissional. E o governo federal, o governo estadual, ele também tem que fazer a sua parte, abrindo novas escolas técnicas, né? Ampliando esse leque de cursos, né? De novas indústrias que estão chegando por aí, novos tipos de indústria, novos tipos de produção, né? Para que o indivíduo ele seja absorvido no mercado de trabalho, né? Dando cursos gratuitos à sociedade. Isso é que realmente vai introduzir mais pessoas no mercado de trabalho e, consequentemente, diminuir o desemprego, porque a mão de obra qualificada ela é de fundamental importância. Então, pare com essas histórias, os autores de livro, de colocar que o desenvolvimento industrial deixa o indivíduo cada vez mais dispensável. Ele não se torna dispensável. Todo ser humano ele é indispensável para o mercado de trabalho. Basta haver qualificação profissional. E quem tem que dar qualificação profissional são os governantes. É o poder público que tem que dar qualificação profissional. Então, se eu tenho um crescimento, se eu aceito com que no meu país sejam introduzidas novas indústrias com novas tecnologias, eu vou ter que qualificar meu profissional para que ele seja absorvido dentro do processo industrial. E não trazer gente de fora, para trabalhar na minha indústria, no meu país, só porque ele tem uma qualificação profissional e eu não tive capacidade, eu fui incapaz de introduzir no meu país uma escola técnica que me faça, uma mão de obra qualificada. Então, eu sou totalmente contra quando um livro vem dizendo que o ser humano ele é dispensável por conta do processo industrial. Esqueçam isso. E jamais eu colocaria isso numa prova minha, porque o ser humano ele é mutável. Ele é um ser humano que ele pode ser trabalhado, e, consequentemente, ele pode ser introduzido em qualquer área do mercado de trabalho. Basta apenas que se lhe dê qualificação profissional. Então ele jamais será dispensável pelo processo de desenvolvimento tecnológico e industrial. Ele é sempre indispensável. Essas novas tecnologias e processos produtivos criam um novo conjunto de ramos industriais que produzem fábricas de mercadorias revolucionárias, deslocando o número de acumulação e de riqueza, que até no final da década de 70 estava na mão de indústrias tradicionais. O patrão dessas novas indústrias baseia-se no conceito de produtividade com baixo consumo de energia e intensa aplicação de ciência e conhecimento na elaboração de novos produtos. Ao contrário das indústrias tradicionais, a condição artesanal ou essencial
para o seu desenvolvimento, não exige sua instalação próxima nas áreas de azeite e matéria-prima como carvão mineral, ou nas grandes metrópoles, e sim a presença de centros de pesquisa de mão de obra atualmente qualificada, dando origem assim a uma nova indústria que é chamada indústria global. Como eu falei para vocês, em uma oportunidade que eu já tive aí, que não estou lembrado quando foi, se foi na aula passada, por exemplo, a indústria global é a nova visão de indústria que nós temos atualmente, né? Antigamente as indústrias se instalavam em áreas próximas à área de matéria-prima, né, abundante, que isso facilitaria o processo de produtividade. Hoje, o novo conceito industrial é um conceito de indústria global. Como assim indústria global? Hoje você tem um parque industrial, né, onde a indústria majoritária desse parque industrial, ela recebe periféricos, né, para a montagem de um determinado produto, como funciona aqui a Jeep, por exemplo. A Jeep é um novo conceito de indústria, né, indústria global. A Jeep, na realidade, é uma indústria de montagem, é uma montadora de automóveis, onde eu tenho, naquela área ali, indústria de pneus, indústria de vidro, indústria de carpete, indústria de periféricos do motor do carro, onde o que é que vai acontecer? Eles vão produzir esses periféricos que vão ser enviados para a linha de montagem que é a própria Fiat. E lá na Fiat eles vão montar automóveis pegando peças dessas indústrias que estão ao seu redor, dando origem assim a um novo veículo, né, que vai ser comercializado e chegar ao consumidor de forma barata, né, de forma mais acessível, diferentemente de eu ter que pegar um produto de um outro país, de um outro continente, e eu ter que trazer para cá e esperar um tempo para começar a produzir, né? Vai onerar esse produto por conta das taxas de importação e exportação, né? As taxas alfandegárias, e consequentemente, quando eu tiver a montagem final do automóvel, esse automóvel vai ser vendido com preços vultuosos por conta justamente dos impostos que foram introduzidos aos periféricos, né, que tiveram que ser trazidos de outros continentes. E aí, consequentemente, eu vou ter um produto mais caro, né? E nessa nova visão de indústria global, o produto acaba se tornando mais barato. Uma das grandes responsáveis pelo processo de desenvolvimento tecnológico que resultou a terceira revolução industrial foi a Guerra Fria. À medida que os governos das duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, se disputavam o início do mundo, investiram maciçamente no desenvolvimento da nova tecnologia, principalmente no setor bélico e aeroespacial. Estas tecnologias eram, com o passar do tempo, incorporadas ao cotidiano das sociedades, não é? Então, as guerras, não só a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como também a Guerra Fria, foram três processos pelo qual surgiram várias coisas que são utilizadas no nosso dia a dia através justamente desse processo que era necessário se fazer, né, para ser introduzido dentro da própria guerra, né? Até hoje em dia, muitas coisas que são feitas, né, no cotidiano, dia a dia, são feitas de forma experimental. Por exemplo, corrida de Fórmula 1. A corrida de Fórmula 1, aquilo ali é um laboratório, né, para promover o desenvolvimento de automóveis que nós usamos no nosso dia a dia, né? Vocês se lembram que até a década de 80, os automóveis que eram produzidos no mundo eram produzidos automóveis todos de ferro, né? Onde você batia com o carro e aí morria a família todinha por conta do impacto que era muito grande, e esse ferro amassava em cima de você, né? Você acaba falecendo, né, se você chocasse com o carro naquela época, década de 80. Tinha umas Toyota velha toda de ferro, uma rural também, tudo de ferro. O próprio Fusquinha, né, onde o motor era atrás, né? Outros carros também, que aí, consequentemente, os acidentes, mínimo que fosse, causavam sempre óbitos por conta dessa grande quantidade de ferros que existiam nesse carro. Hoje em dia, a maioria dos carros que são fabricados
né? Quando são fabricados de chapa de alumínio muito fina, onde são todos de encaixe, né? E o para-choque é de plástico. Né? Por quê? Isso aí foi observado a partir dos carros de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 tem o cockpit, que é a câmara de segurança e sobrevivência, né? E ao redor tudo de plástico. Porque à medida que ele vai batendo, ele vai desmanchando, né? E esse impacto vai sendo diminuindo, né? E aí, consequentemente, essa tecnologia foi levada justamente para os carros de passeio, né? Que a gente tem hoje. Né? O carro vai se desmanchando à medida que vai batendo para diminuir esse impacto, né, que o indivíduo sofre numa colisão. E aí notou-se que o índice de mortalidade caiu consideravelmente se a gente comparássemos com os carros que eram fabricados na década de 80, né, que eram todos de ferro. E aí foi um laboratório, justamente o sistema de injeção eletrônica, que são utilizados nos carros também, foi trazido da Fórmula 1, né? Suspensão ativa também, Fórmula 1. Tudo isso foi introduzido e a Fórmula 1 é um grande laboratório para o que diz respeito ao sistema de tecnologia, né, automobilística. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, até a atualidade, novos revolucionários produtos foram sendo lançados no mercado, de forma que hoje podemos dispor de bens como celulares, telefonia móvel, computadores, tablets, aparelhos portáteis, GPS, etc. O GPS, para mim, hoje é indispensável, né? GPS é o sistema de posicionamento global, que ele indica o indivíduo onde ele está em sua localidade de forma precisa. Então, eu utilizo GPS todo dia, porque além do professor, eu também faço Uber e é necessário que eu use esse GPS. Né? E ele é indispensável também para quem quer viajar, quem vai a algum lugar e não sabe o endereço, você utiliza o GPS, você chega de forma precisa no local. Então, o GPS hoje é muito comum. Antigamente, quando a gente saía para procurar um endereço que a gente não sabia, a gente tinha que parar no meio da rua. Você sabe onde é que fica a rua tal, onde mora fulano? E às vezes ninguém sabia, ou às vezes o cara dava um endereço que era totalmente errado, você rodeava, não encontrava. Hoje em dia não, hoje em dia tu vai para casa de uma pessoa que tu nunca fosse, aí o cara tu diz pelo zap, manda a tua localização aí, o cara manda pelo zap, tu vai bater certinho na casa da pessoa. Graças ao GPS, né? Isso aí é uma evolução tecnológica que foi criada justamente na Segunda Guerra Mundial. Né? Na Guerra Fria, o GPS foi criado. Né? E aí, consequentemente, foram lançados esses satélites, né, que cada vez mais aperfeiçoando o processo de localização através de GPS. E aí, consequentemente, as tecnologias foram surgindo com o passar do tempo e evoluindo. Né? Conquistada a esfera planetária, o ser humano lança-se ao espaço, chegando à Lua e a Marte, além de colocar em órbita terrestre um batalhão de satélites que se disponibiliza para diferentes grupos de sociedade, informações instantâneas sobre o tempo, agricultura ou imagens que você pode ver no seu computador e na TV, né, graças ao processo de desenvolvimento tecnológico, né, do lançamento desses satélites que veio auxiliar o nosso dia a dia. Né. Eu tive a oportunidade de vivenciar um mundo, né, onde a gente não tem essa tecnologia que a gente tem na atualidade. Né. Na década de 80, por exemplo, era um mundo extremamente rudimentar. Né? Eu tive essa oportunidade de pegar essa transição. Né? Claro que hoje eu sou uma pessoa que leigo em relação ao desenvolvimento tecnológico atual, porque uma coisa é você nascer cega e outra coisa é você ficar cego depois de enxergar muitos anos. Uma pessoa que já nasce cega, ela consegue sobreviver e viver no mundo com a cegueira o resto da vida, tranquilo, sem nada lhe empatar. Uma pessoa que passou a vida todinha enxergando e de repente for cega, é meio complicado para ele se adaptar ao mundo que está se desenvolvendo. E é isso que aconteceu comigo, né, com relação à tecnologia. Eu vivenciei um mundo onde não tinha a tecnologia que temos hoje e, consequentemente, essa tecnologia foi avançando de forma exagerada, né, que não deu condição de eu me
capacitar o modo de que me evoluísse também junto com essa tecnologia. Claro que eu fiz uma capacitação pelo qual supre minha necessidade diária em termos de trabalho, né? Mas pretendo também me qualificar um pouco mais futuramente, né? Quando eu tiver mais tempo e capital disponível, né? Irei me qualificar cada vez mais. E hoje as crianças, né, que nascem, né, já estão introduzidos dentro de um mundo de avanços tecnológicos, né, onde é o que eu falei, uma pessoa que já nasce cega consegue se adaptar facilmente ao ambiente. Então meu filho, ele pega um computador e destrincha o computador totalmente, pega um celular também, faz coisas no celular que eu não imaginaria nem eu fazer, né? Por quê? Porque ele já nasceu inserido no meio, né? É uma pessoa que já está inserido nesse meio tecnológico e aí, consequentemente, é mais fácil a adaptação a esse processo de desenvolvimento tecnológico. É por isso que eu digo que as crianças de hoje ele vai ter um diferencial muito grande no mercado de trabalho, porque são, a grande maioria, cabeças pensantes, né? Cabeças que vão estar inseridos em um mercado onde vai ter condição dele ser absorvido de forma fácil, né? Só basta melhorar um pouco a sua qualificação profissional, porque no dia a dia em casa eles já desenvolvem muito a inteligência e aí, consequentemente, acabam aprendendo muitas coisas. Lembro que na minha época a gente fazia curso de datilografia, né? Eu fiz, inclusive, curso de datilografia, onde a primeira lição era ASDFG espaço HJKL cedilha, né? Era o que a gente tinha que aprender. Na primeira aula de datilografia ficava um processo de repetição, a gente aprendia por repetição aí a datilografar. E aí, posteriormente, surgiu o computador. E aí eu fiz, naquela época, a gente chamava aula de computação, não era nem de informática, né? Aula, não sei nem como é que se chama hoje. Vou fazer um curso de computação, aí a gente ia fazer. Eu lembro que eu fiz na Interdata. E aí esse curso de computação era meramente voltado para o MS-DOS, né? Eu acho que não tinha nem o Windows na época, era MS-DOS, DBasic, era DBasic, MS-DOS, e tinha a digitação. E a gente aprendia a digitar, a gente já tinha experiência já com a datilografia, foi mais fácil, né, para pegar, porque o teclado é praticamente o mesmo, só que aqui no computador é só tocar que ele vai, na datilografia a gente tem que empurrar, né? Então, houve esse processo pelo qual me qualifiquei, né, para o processo de informática, mas que depois eu parei no tempo, eu não procurei me qualificar mais, né, com o desenvolvimento dos softwares que foram criados, né? Fiz também Excel, ainda fiz o Windows e Excel quando veio surgir depois, né? Fiz o Windows e Excel. E aí parei, não me interessei mais porque já supria a minha necessidade diária, né? Mas que se eu tivesse procurado uma qualificação profissional, eu poderia estar em outro emprego ou não. Não que eu estou dizendo que o emprego como professor seja ruim, mas a qualificação profissional leva a você a galgar novas experiências, né? E, consequentemente, novos salários mais atrativos, né? Por conta da qualificação profissional que o indivíduo passa a ter com o tempo, né? E aí eu tive esse processo, essa experiência, né, de me qualificar profissionalmente para a minha época, né? Para a minha época. Fiz outros cursos também no Senai, né, de injeção eletrônica, né? Fiz o curso de automação, metrologia. Metrologia, para quem não sabe, é para saber trabalhar com vários tipos de máquinas medidoras, né? Tenho esse curso pelo Senai. Fiz um curso também de bombas, tanto é que hoje em dia, quando quebra uma bomba na casa dos meus amigos, o pessoal me chama para fazer serviço de manutenção. Então, por quê? Porque no mundo globalizado que a gente vive hoje, gente, a gente tem que saber fazer um pouco de cada coisa, para que não passássemos fome. Pronto, eu, por exemplo, no mês passado, eu passei 2 semanas sem rodar, né? Porque meu celular quebrou,
E aí, se eu tivesse feito um curso para conserto celular, eu mesmo consertava e ligava, mas não fiz, né? Mas eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma, né? E eu tive sorte, né, e azar de outras pessoas que apareceram 3 bombas de água para consertar, né? E aí eu consertei, fiquei sem rodar de Uber, mas apareceu esse serviço e eu consertei e ganhei R$ 600 por fora, nesses dias que eu fiquei sem rodar, né? Então são coisas, gente, que a gente aprendendo, a gente não vai morrer de fome nunca, não é? Se eu ficar desempregado como professor, eu tenho outras oportunidades para trabalhar. Também tenho um curso de gastronomia, não é? E outras coisas mais que não vai me deixar morrer de fome, graças a Deus. E é isso o exemplo que eu quero dar para vocês, que com esse desenvolvimento industrial, não é? Com esse desenvolvimento da tecnologia, é importantíssimo que o indivíduo ele cada vez mais vá se capacitando. Por mínimo que seja o curso, por mais simples que seja um curso, por mais obsoleto que seja esse curso, faça. Por mais curto que ele seja, faça. Porque uma hora ou outra vai precisar da sua vida. Então você vai um dia poder precisar e poder botar dinheiro na sua casa, poder a comida na sua casa, e você vai ficar desempregado. Muita gente está desempregada aí porque não tem mão de obra qualificada, não é? Porque não sabe fazer nada. Graças a Deus eu sei fazer um monte de coisa. Jamais eu ficarei desempregado, porque eu sei fazer um pouco de cada coisa que você imaginar, eu faço. Não é? Se vier na minha alçada, eu sou um cara que eu aprendi com meu pai, nunca diga não sei. Né? Você sabe. Só basta você ser curioso que você vai aprender e você vai saber. Não é? Então, procure se qualificar, não pare no tempo. Vocês que são novos ainda, cabeça fria, né? Facilmente entra coisas, vocês aprendem facilmente. E aí vão se qualificar a cada vez mais, né? Para que você não fique fora do mercado de trabalho nunca. Então, vamos falar aqui dos tipos de indústria e a diversidade da produção industrial. Existem vários tipos de indústria. Né? Eu tenho aí, ó, as indústrias de beneficiamento, indústria de construção, indústria de transformação, né? A indústria de base, a indústria de derivados. E a indústria de bens finais, indústria de leves, indústria de pesadas, indústria de bens de consumo não duráveis, indústria de consumo duráveis, indústria de bens de capital e bens de produção. Cada indústria dessa tem uma qualidade diferenciada, não é? E ela se produz para um determinado fim. Não é? Então podemos classificar a indústria em várias formas, conforme a sua diversidade de produção e outras características. De maneira genérica, a indústria pode dividir em indústria de beneficiamento. O que é indústria de beneficiamento? É aquela indústria que transforma um produto para a qual possa ser consumido, por exemplo, o refino do açúcar. Não é? Então, também essa indústria de beneficiamento é considerada também uma indústria de base. Por quê? Ela retirou a cana-de-açúcar da natureza, que é a base do produto, e o transformou em açúcar ou álcool, que vai ser consumido final. Então ela está beneficiando a sociedade, por isso chamada de indústria de beneficiamento, porque ela retirou o produto da natureza e o transformou, colocando na casa, dentro do indivíduo, na realidade, para que ele consumisse esse produto e, consequentemente, o produto ser consumido de forma adequada. E aí beneficiando o ser humano. Por isso considerado indústria de beneficiamento. A indústria de construção é aquela que utiliza diferentes matérias-primas para criar produtos novos. Né? Exemplo, a construção civil. Como o próprio nome já diz, é a indústria de construção. Né? Pega madeira, cimento e etc., ferro, e vai construir um prédio, uma casa. Isso está dentro da construção civil, né? A indústria de construção, um viaduto, tudo isso está dentro da indústria de construção. Né? A construção civil passa a se tornar um tipo de indústria, que é a indústria de construção civil. A indústria de transformação, expressão sintetiza
um conceito de indústria, engloba todas as atividades industriais e reelabora uma matéria-prima utilizando formas de produção com diferentes graus de sofisticação, por exemplo, fábrica de lápis e de computadores. Então, a indústria de transformação é toda a indústria, sem exceção. Não é? Toda a indústria é chamada de indústria de transformação, porque ela vai transformar um produto em outro, não é? Então, por exemplo, a indústria de lápis, como eu citou aqui, transforma árvores em lápis, não é? A indústria de computadores vai transformando vários produtos, né? Látex, ouro, minério de ferro, vai ser construído um computador, bauxita no alumínio vai ser introduzido no computador. Então, esses produtos, né, são indústria de transformação. A indústria de transformação são todas as indústrias de forma geral, que ele transforma determinados produtos em outros. Né? A indústria de base é aquela que retira o produto diretamente da natureza e o transforma em um outro produto que é ser utilizado pelo comércio ou por outras indústrias. Como, por exemplo, aquela que produz bens que servirão de base para utilização em outras indústrias. Por exemplo, a metalúrgica, a siderúrgica, indústrias químicas de base de fabricação de cimento, indústrias têxteis, né? Ou seja, são indústrias que fabricam produtos, né? Onde inicia-se tudo para que outras indústrias absorvam aquela produtividade e, consequentemente, seja transformado em outro produto, né? Que será utilizado no dia a dia das pessoas, né? É chamada indústria de base. A indústria de derivados é aquela que utilizam como matéria-prima de bens semi-acabados ou de forma beneficiada, dando-lhes um acabamento novo. A indústria de confecção, por exemplo, né, utiliza produtos da indústria de beneficiamento pela indústria têxtil. Né? Então, essa indústria, né, é a que produz o produto final, né, o derivado. Né? A indústria têxtil é um exemplo desse, né, que fornece esses produtos para a confecção e, consequentemente, a confecção vai ser dado a finalização do produto e, consequentemente, sendo vendido para a sociedade. A indústria de bens finais é aquela que produz bens prontos para utilização ou consumo, independente de posterior acabamento, como a indústria de cerâmica, por exemplo. Né? A indústria de cerâmica é uma indústria de bem final, né? Que produz a cerâmica, né? Que é um produto pronto, que foi utilizado a partir de uma matéria-prima, né? Que, por exemplo, o calcário, muitas vezes utiliza esse calcário para a fabricação de cerâmica, né? O próprio vidro, né? Utiliza esse vidro para a fabricação de cerâmica, entre outros. E aí é chamado de indústrias de bens finais, ok? Quando a tonelagem de matéria-prima empregada é a quantidade de energia aplicada da produção industrial, pode ser classificada da seguinte forma. Então, quanto a tonelada de matéria-prima empregada e a quantidade de energia, né? Como é que ela pode ser qualificada? Indústrias leves, aquelas que produzem aqueles produtos alimentares, têxteis, de fumo, de bebida, de produtos farmacêuticos, confecção e calçado são considerados indústrias leves, né? Onde eu tenho pouca quantidade de energia a ser produzida, né? Onde eu tenho também pouca matéria-prima introduzida na sua produção, então é considerada indústria leve. Já a indústria pesada são metalúrgicas, siderúrgicas, fabricação de navio, máquinas, veículos, automóveis, são aquelas que utilizam uma forte quantidade de matéria-prima, um forte poderio de produção energética, e aí, consequentemente, você tem as chamadas indústrias pesadas. Quanto aos fins de destinação a produtos, as indústrias podem ser classificadas da seguinte forma. Né? Para que esse produto é fabricado? Né? Qual o fim dele? Então, da seguinte forma, ele é classificado. Indústria de bens de consumo não duráveis é aquelas que produzem bens serem rapidamente consumidos. Exemplo, produtos alimentícios, bebidas, cigarros, calçados e medicamentos são considerados produtos
de bens duráveis, né? Então, bens de consumo não durável, né? Aquelas de consumo imediato, né? Você alimenta rapidamente e aí, consequentemente, você tem esse produto que acaba rapidamente na sua casa. Tem a indústria de bens de consumos duráveis, são aquelas que produzem bens com longo tempo de duração para constante aproveitamento da sociedade. Por exemplo, eletrodomésticos, máquinas, veículos, motores são indústrias de bens duráveis, né? Indústrias onde vai levar um certo período de tempo para ser consumido, né? Geralmente são produtos que passam mais de 4 anos, né, para a sua decomposição como um todo, né? A sua utilização como um todo. E tem a indústria de bens de capital, também chamada de bens de produção. São as mais importantes de todas as modalidades das indústrias, pois produzem as condições necessárias e realização de outras atividades industriais. E os transportes fundamentais à execução dessa atividade. São indústrias de máquinas e ferramentas, né? Por quê? São indústrias que produzem determinados produtos a serem utilizados em outras indústrias, né? Indústrias de máquinas e ferramentas são introduzidas à indústria de bens de capital, bens de produção, né? Que vão auxiliar outros tipos de indústria, né? Então aí eu tenho esse conteúdo que se encerra na página 322. Né? Vamos agora responder algumas questões aqui. Né? Na página 223 diz o seguinte: no quadro abaixo, preenche os espaços com o nome de um produto criado em cada revolução industrial. Né? Aí tem aí, ó, primeira, segunda e terceira revolução industrial. Qual foi um produto que foi criado na primeira revolução industrial? A primeira revolução industrial surgiu com a indústria o quê? Têxtil, né? Logo eu tenho o tecido, né, introduzido nessa primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, lembram que foi o aperfeiçoamento do processo de industrialização a partir de Henry Ford, né, que fez o processo da Revolução Fordista. E qual foi o produto que Henry Ford produzia na sua fábrica? O automóvel ou o carro, né? E aí você coloca aí na segunda revolução industrial o carro como processo de desenvolvimento dessa revolução industrial. E aí na terceira revolução industrial, onde eu tive o aumento da tecnologia, né? A inserção de novos satélites no ar, no espaço, a partir da Guerra Fria e coisa e tal, que alavancou o processo de revolução industrial, que consequentemente aí eu tenho o surgimento aí do GPS, né? Novas tecnologias, e aí você colocaria um exemplo GPS, ok? Nessa questão número 1 aí, da página do 323. GPS entrando aí nessa resposta. Terceira questão. De acordo com o tipo de produto confeccionado, classifica a indústria apresentando. Então eu tenho aí uma fábrica de chocolate, né? Na questão número 2 tem uma foto aí de uma fábrica de chocolate, pessoal trabalhando e encaixando chocolate dentro do... chocolate isso aí, né? Eu acredito que é. Encaixando chocolate no local para ser consumido. Então, que indústria eu tenho aí com relação à classificação do produto, nesse caso aí? São indústrias de bens de consumo não duráveis, né? Indústria de bens de consumo não durável, que é aquele consumo imediato, que é fabricado, né, onde as pessoas vão consumir rapidamente, com a indústria de alimentos, né? Indústria de bens de consumo não duráveis. Embaixo dessa fotografia aí, eu vou ter aí um trabalhador fazendo um processo de soldagem, né? Não sei se ele está soldando ou está cortando um aço ali, né? Em uma indústria metalúrgica, que seria o quê? Indústria de base. Então você bota aí metalurgia, indústria de base na questão número 2, não é? Da página 323. Na mesma questão, ao lado tem outra fábrica aí de automóvel, né? Uma linha de montagem onde os computadores aí vão montando automóvel, né? Que indústria é essa?
seria a indústria de bens de consumo durável, não é? Indústria de bens de consumo durável, que é aquela que dura um certo período de tempo para se decompor, não é? Então, indústria de bens de consumo durável, ok? Aí na quarta questão, da página 324, eu pulei a terceira, mas vou responder a quarta para vocês, e a terceira vocês vão fazer na casa de vocês. Diz o seguinte: explica o que são bens de consumo duráveis e não duráveis, e em seguida identifique os objetos abaixo de acordo com a classificação. Bens de consumo duráveis. Bens de consumo duráveis são produtos a ser utilizados num período relativamente longo, não é? Ou seja, automóveis, televisões, máquinas de lavar, não é? São indústrias duráveis, né? Bens duráveis, ok? E os de bens não duráveis são produtos que duram pouco tempo para o consumo, como alimentos, vestuários, medicamentos, são considerados produtos de bem, indústria de produtos não duráveis, ok? E aí, como exemplo, eu tenho um tênis é durável ou não durável. Um tênis é um produto de bem não durável que faz mensagem a está ligado à indústria têxtil, né? Calçadícia, né? Bem de consumo não durável. O picolé, que eu tenho aí, alimento, bem de consumo que não durável, né? Picolé, bens de consumo não durável. Máquina de lavar, essa aí é uma máquina de lavar bem ultrapassadazinha, é a foto dela, né? Bem antiga. Eu tenho aí, apesar da cor dourada, mas ela é bem antiga, ela é retrô, essa máquina aí. Então ela aí, por ser antiga e até hoje a gente usa, né? Máquina de lavar é uma indústria de bens de consumo durável, né? Ela dura muito a máquina de lavar, 3, 4 anos, quebra, aí você manda ajeitar, até que ela não funciona mais, aí você joga no lixo, né? E por fim aí eu tenho um automóvel também, que é de durabilidade, dura muito tempo, né? Que é a indústria de bens de consumo durável, ok? Então aí está respondido aí a questão número 4 da página 324. E aí, gente, na próxima aula, semana que vem, a gente vai dar continuidade nesse capítulo falando da industrialização e reorganização da sociedade, né? Novas relações de trabalho, né? Os novos surgimentos, né, de parque trabalhístico, né? A relação entre a burguesia e o operário, né? Onde teve essa desigualdade trabalhística entre esses dois grupos de sociedade, né? A relação trabalhador e empregado dentro do processo industrial, as mudanças do espaço urbano que a gente veio a ter com esse crescimento, né? E esse desenvolvimento industrial, porque a indústria ela foi de principal importância, fundamental importância para que tivéssemos essa transformação, né, social das grandes metrópoles, e hoje um processo de conurbação de cidades, né? As relações entre o campo e a cidade, esse processo migratório que veio a ter durante esse processo por conta da oferta de empregabilidade, que passou a existir no decorrer do tempo por conta desse crescimento industrial nas grandes metrópoles, e atraiu um grande contingente populacional que veio oriundo do campo, não é? E que posteriormente acabou auxiliando o crescimento dessas cidades, né? E aí surgindo também os conglomerados econômicos, né? As grandes indústrias multinacionais e transnacionais, como a McDonald's, a Coca-Cola, né? A Nikon, né? Outras multinacionais no mundo, que acabou introduzindo dentro do nosso país, fortalecendo assim o nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? E aí a gente vai também fazer uma relação na próxima aula dessa indústria com o meio ambiente, os impactos ambientais que as indústrias vieram causando ao longo do tempo, né? Então tudo isso a gente vai discutir na nossa próxima aula, assim também com o setor terciário, que é o comércio, né? Vamos falar desse comércio, como é que ele se comporta, tanto o comércio formal quanto o informal, ok? Então, gente, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Espero que vocês tenham uma excelente semana, né? Estudem bem em casa e, se Deus quiser, em agosto vamos estar juntos outra vez,
né? Para nos encontrarmos e termos uma excelente aula aí. Vamos torcer para isso, ok? Então, um abraço a vocês, fiquem com Deus.